Uma boa tarde, meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Eu estou aqui com a Bíblia na mão, pode conferir. Esta é a Bíblia da família. E a palavra do Senhor diz que Deus não é filho do homem para que minta e nem que se arrependa. Veja o que é que fala aqui em Provérbio 28, o capítulo 2. Veja, preste atenção, meus amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Quando a nação tem líderes inteligentes e é santo, eles se tornam fortes e firmes. Mas quando a nação peca, ela muda de governo toda hora. Vocês entenderam? Foi o que a Bíblia falou aqui? Eu chamo a atenção, eu como um dos líderes da casa do Senhor, não estou falando de religião, não estou fazendo complô contra o governo. Aqui em Provérbio diz que quando a nação tem líderes inteligentes, os santos, eles se tornam firmes, mas quando a nação peca, ela muda de governo toda hora. Está vendo o que aqui diz a Bíblia? Ela muda de governo toda hora. Meus amados irmãos, estamos vivendo momentos difíceis neste país. Estamos sendo dominados por um sistema corrupto do governo brasileiro. Não se dá mais para confiar em ninguém. Respeito todas as autoridades. Romanos capítulo 13 diz que devemos obedecer todas as autoridades constituídas por Deus. Peço sabedoria para que eu vou falar para vocês. Eu peço a sabedoria porque vem do alto, para não atingir ninguém, para não afrontar ninguém. Todas as autoridades constituídas por Deus. Os policiais foram constituídos por Deus para defender a sociedade. Os nossos governos são constituídos por Deus para defender a minha e a tua causa. No entanto, o pecado entrou no coração de muitos que se corromperam diante de Deus. Mas quem paga tudo isso somos nós, o povo, que paga os nossos impostos e que andamos em dia diante das nossas trabalhos. Meus amados irmãos, o que aconteceu nesses últimos dias nesse país foi a mão do Senhor. Nós estamos vivendo num governo corrompido. Não pense que daqui para frente vai melhorar. Tem muita gente otimista, não, mas vai melhorar. Entra governo, sai governo e continua a mesma coisa por causa do pecado. Quando pessoas têm algo nas mãos e não sabem administrar, tudo dá errado. Esse é o nosso governo. Esse é o governo do nosso país. Pela ganância de querer ter. E quanto mais ter, querem mais e tirar daqueles que não têm. Não tenham medo de morrer. O apóstolo Paulo diz que quando ia para Jerusalém, ele disse na Bíblia: não importa o que vai me acontecer, prisões me esperam e o sofrimento. Eu, como líder da casa do Senhor, não tenho medo de morrer. Porque a carne pode tombar aqui, mas o meu espírito retornará a Deus. Peço àqueles que ainda temem a Deus, aqueles que ainda temem, veja esta palavra. Você líder, governante que teme a Deus, que teme ao Senhor, que tome posições da autoridade que Deus te deu. Não tenha medo de morrer. Como aquela vereadora que estava lutando pela causa do direito humano e tiraram ela de linha e não temos resposta sobre esta situação. Porque vivemos num governo corrompido em todas as áreas desta nação. Mas eu quero dizer na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo que a mão do Senhor vai pesar sobre esta nação nesses últimos dias. E peço também às autoridades do nosso exército brasileiro, comandante-geral do Exército do Brasil,
Se vocês verem que esse governo não tem capacidade, tome este Congresso à força da mão desses corruptos que não têm capacidade de lidar com o povo e não tem mais autoridade sobre o povo desta nação, em nome de Jesus. Se vocês temem a Deus, se vocês não querem ver um caos nesse país, tome a força e que Deus tome providência sobre essa nação, em nome de Jesus. O povo já não aguenta mais ser exprimido, oprimido. Sistema corrompido deste governo absurdo. Governo que não tem amor por ninguém, que pensa no seu bem-estar próprio, não pensa nas vidas que estão nos hospitais, que estão precisando de ajuda. O SUS está falido, a educação está falida, e eles só querem tirar do pobre, do inocente, que não tem nem para si mesmo e nem para se alimentar. Eu queria ver se cada um deles tinha coragem de tirar do seu salário para cobrir a necessidade do pobre, em nome de Jesus. Nós não podemos nos calarmos diante de uma calamidade dessa que está passando a nossa nação, em nome de Jesus. Peço àqueles autoridades que temem a Deus, que entre com a força e autoridade que Deus te deu nas tuas mãos. Ou a inteligência que Deus te deu, isso tudo não vai valer para nada? Meu Deus, precisamos de um socorro urgente. Pessoas morrendo nos hospitais. Agora os caminhoneiros fizeram a greve, com certeza. Eles têm os direitos deles, sim. Porque são pais de famílias que andam dia a dia pelas estradas, arriscando a sua vida para levar um pão para a sua família, para levar o alimento do dia a dia. Somos explorados todos os dias por esse governo corrupto. Veja aqui em Provérbio o que é que fala. E peço a vocês, autoridades, que temem ao Senhor e respeito muito vocês, policiais, autoridades constituídas por Deus, porque Deus escolheu vocês para nos proteger. Que tome autoridade, o exército brasileiro, tome a autoridade que Deus botou na mão de vocês para tomar conta desse país. Ou este país já está um caos e vai ficar muito pior. Devemos nos unirmos e orarmos em nome de Jesus. Não estou fazendo isso para me promover e nem para aparecer, mas como um dever que eu, como cristão, que Deus me escolheu para falar sua palavra, alertar vocês, autoridade. Eu creio que ainda existem pessoas honestas nesse país, em nome de Jesus. Meu Deus, estamos a cada dia afundando no abismo e muitos não se levantam porque tem medo de perder a própria vida. Mas eu peço a vocês, autoridade constituída por Deus, em Romanos capítulo 13 diz que devemos respeitar vocês. Vocês que temem a Deus, tomem uma posição. Essa geração que está aqui agora está perdida se não tiver uma autoridade que eduque, uma autoridade que ensine o caminho certo, em nome de Jesus. E contamos com os poucos que têm e que têm coragem, em nome de Jesus. Tudo que se faz nesse país é o país do ajeitadinho, é o país do cala-boca. Fulano toma lá, fica na tua, que tu vai ganhar o teu. Quando vai ficar até essa situação? Meu Deus, porque não tem uma lei severa nesse país? Porque se botar uma lei severa, os primeiros a pagar são esses corruptos que estão aí dentro, governando o nosso país, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus amado, aonde vamos parar? E eu me agradeço neste momento por esta palavra em Provérbio capítulo 21 e o 2, que diz: quando a nação tem líderes inteligentes, os santos, elas se torna forte e firme. A nossa nação não é mais forte. A nossa nação não é mais firme. A que ponto nós chegamos? Perdemos toda a credibilidade diante dos outros países. Nós não devemos nada para ninguém. Nós temos a Amazônia, da onde se tira tudo, da onde
sai toda a biodiversidade do Brasil. Não sei falar muito, mas Deus me dá inspiração para isso. Nós somos um país de primeiro mundo, mas estamos em último lugar por causa desses governantes que não têm vergonha na cara e não têm dignidade. Cada um que chega e meta a mão no Brasil, faça o que quer. Todos os nossos produtos são importados lá fora, são vendidos barato. Porque o lucro, quem fica, são eles. Nós não era para depender de ninguém. Era para nós dependermos de nós mesmos. Gostei muito. Sofremos uns dias com essa situação que ficamos em greve sobre os caminhoneiros. Mas eu gostei para que essas pessoas vejam que o nosso país depende dos pobres para sobreviver. E é assim que eu me despeço em nome de Jesus.